Boa noite a todos e a todos. Me escutam bem? Muito bem. Primeiramente, agradeço mais uma vez à direção da casa pela oportunidade do trabalho, pela confiança, né, de nos trazer aqui mais uma vez, embora as nossas limitações sejam grandes, mas espero que a gente possa contribuir com os nossos estudos, com os nossos aprendizados, né, para o tema da noite de hoje. Eu escolhi a parte do Evangelho que falava sobre a fé, porque vocês vão ver em torno da palestra que quando a gente fala dos desafios da humanidade, é comum a gente ver dois tipos de pessoas, aquelas pessoas que são mais pessimistas e pessoas que são mais otimistas. Tá? E foi até engraçado que quando eu estava criando o card da palestra, eu coloquei uma imagem de fundo como se fosse uma coisa meio pós-apocalíptica. Eu achei muito agressivo, eu digo, não, isso não ficou bom. Chamei minha consultora, Michele, não tem alguma coisa que não tá boa aqui. E ela, como ela é mais otimista do que eu, né, eu sou otimista, mas não tanto quanto ela disse, não, mas esse cenário aí, parece que já tá tudo, né? É verdade, eu troquei e botei um cenário mais bonitinho e tal. E vou contextualizar melhor quando a gente iniciar. Na verdade, a gente ser espírita e ser pessimista é um contrassenso, porque a partir do momento que a gente acredita que o espiritismo ele veio trazer a nossa evolução pessoal, a evolução do planeta, não faz sentido você ter discursos pessimistas e profetizar uma filosofia, uma religião espírita. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com as opiniões. E por isso eu vou ter que dar uma passeadinha na ciência de leve hoje, até porque Kardec também utilizava, né, muito seu foco científico, e na época dele ele utilizou uma espécie de método científico para decodificar a nossa doutrina, e a ciência, como as obras nos trazem, ela nos ajuda a nos evoluir moralmente. A ciência ela não é exatidão, longe disso, ela é uma construção constante, né? A gente vai falar um pouco mais disso depois. E quando a gente fala dos desafios humanos, qual é o nosso papel? Quais são as mensagens que os espíritos superiores nos trazem sobre isso? Né? Será que realmente nós estamos no caminho da regeneração? Esse é o objetivo e o escopo da palestra de hoje. Porém, para a gente falar do terceiro milênio, a gente tem que escolher um recorte temporal. Quando a gente vai fazer uma abordagem, a gente precisa escolher um recorte, porque esses recortes podem ser amplos e variados dependendo do objetivo que tu quer alcançar. Nesse caso, a gente vai pegar o recorte da chegada de Jesus. Desde lá, então, foram 2 milênios, né? Nós estamos no iniciozinho do terceiro. Parece muito, mas na verdade é pouco. Porque o Homo sapiens ele tem 300 mil anos, né, de existência. Então, na verdade, a gente poderia aqui ficar falando de 300 milênios, mas não seria produtivo. Então, de certo modo, o que pauta os nossos desafios, muitas vezes, é as nossas formas de organização humana. E a gente vai ver que, basicamente, a gente passou por formas muito parecidas, né? A gente era caçador-coletor, depois teve escravismo, teve feudalismo, capitalismo, socialismo. Hoje as economias basicamente são mistas, né? Elas têm, basicamente, o mundo é capitalista, mas tem muita influência do Estado, a gente vai falar nisso, até porque está lá no Consolador, né? Quem leu a pergunta 114 que eu vou trazer depois sabe o que eu estou falando. E por que a gente precisa fazer esses recortes, né? Esses recortes eles são importantes porque a tendência das mudanças é elas se acelerarem. Então a gente ficou milênios como caçador-coletor, depois foi milênios como, né, no sistema escravista, depois a gente foi mudando as nossas formas, e um exemplo, uma analogia bem prática é a forma como a gente escuta música hoje. Então, a minha geração pegou ainda o bolachão, do bolachão foi para a fita, da fita foi para o MP3, da MP3 foi o streaming, e mudou muito rápido, né? Então, os CDs, por exemplo, eles não duraram quase nada. Né? Foi pouco tempo ali, já passou para o MP3 e assim vai. Né? Inclusive, aprendi com um professor que está aí, né? Falou, fez essa analogia numa aula, viu? Vou dar o crédito para ele, Pedro. Bom, então vamos lá. Vamos passar um pouquinho desses 2 milênios iniciais para a gente entender o quê?
quais foram aqueles desafios que efetivamente a gente, digamos assim, conseguiu dar um certo vencimento e quais aqueles que nós ainda estamos tentando vencer. Então nós vamos fazer essa trajetória, para a gente tentar entender o que a gente está fazendo na nossa vida, né? Então vamos lá. O primeiro milênio, né, ali a gente está vendo uma cidade antiga de Jerusalém, Israel. Ele era, um dos principais desafios era as estruturas, né, o colapso ali de estruturas políticas em instabilidade. Então a gente vai ter ali a queda do Império Romano, que de certa forma aglutinava as estruturas, né? E a desintegração dessa estrutura política, vai ter muitas guerras e invasões, não vai ter um órgão de governança, então vai ser tudo muito conflituoso, e é um dos principais desafios do primeiro milênio, muitas guerras, né? A própria sobrevivência e condições de vidas eram muito precárias mesmo. Então a maioria da população, ela morava em casas muito precárias, inclusive com não só os materiais, mas junto com seus animais, porque precisava, né, naquele tempo de ter animais, e isso levava, a gente sabe, uma falta de higiene gigantesca. Não existia, a saúde era muito precária. Então, a gente vai falar sobre expectativa de vida e mortalidade infantil mais para frente, mas naquela época, metade das crianças não chegavam a um ano de idade. E a maioria das mães nem sobreviveriam ao parto. Então, vamos pensar, né, sair um pouco do pensamento materialista e pensar em termos do mundo espiritual. Olha que função, né? Porque a gente sabe que na espiritualidade tem toda uma preparação, é isso que a gente acredita. E ninguém está aqui à toa desde lá do Homo sapiens, certo? Então, olha a função da espiritualidade sabendo que eles não podem fazer milagres, claro que eles influenciam, mas eles tinham que lidar com a nossa condição na época. Então ninguém ia viver lá 100 anos, era um a cada... Então eles tinham que... A reencarnação ela tinha que ser útil dentro daquele tempo de vida que às vezes era muito escasso. Então a própria espiritualidade não tinha como trazer muita coisa porque a gente nem mal sobrevivia. A desigualdade social era muito grande, é um problema que a gente enfrenta até hoje, mas naquela época era pior ainda, né? Era praticamente impossível de tu, por exemplo, ter uma ascensão na vida, tu nascia pobre e ia morrer pobre de qualquer jeito, né? Hoje a gente sabe que continua grande parte assim, mas nem tanto, né? A gente consegue, de certa forma, ter uma mobilidade, e a própria mobilidade de região, tu nascia num lugar, praticamente morria naquele lugar, não tinha como sair dali, tá? E ainda a gente tem a parte dos fenômenos naturais e doenças. A gente ainda tem, mas os fenômenos naturais naquela época eles eram muito mais desconhecidos, assim. Então traziam muito mais problemas, a gente teve muitas pragas e doenças, né? Então, embora a peste bubônica tenha vindo no século seguinte, dizimava muita gente. E aí a gente parte já, para não se demorar muito, no segundo milênio. Então ali a gente já vê uma imagem de Tóquio, nos anos 90, já com eletricidade, luz para todo lado. Olha o salto de qualidade que a gente deu em vários aspectos. Mas não nos excluiu dos desafios. Se a gente for falar em conflito, que foi o primeiro desafio que a gente viu no primeiro milênio, no segundo a gente teve o pior de todos, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial. E foi no final ainda, né, do segundo milênio, assim. Então a gente teve ali um problema gigantesco. E a gente, quando, por exemplo, passeia pelas obras do Chico, foi bem ali, 39, 40. Então, às vezes, né, a gente, hoje, quando bate, eu vou falar muito nisso, do pensamento, da fé, do positivismo, às vezes quando a gente é agredido por aquelas influências de que o mundo está difícil, que tudo está difícil, imagina aquela época. Imagina tu psicografar um livro no meio da Segunda Guerra Mundial, assim. Era muito pior, gente, muito pior. Hoje a gente sabe que a gente tem os desafios, mas nem se compara com uma época daquela. Que às vezes um filho teu era obrigado a ir para a guerra, tem filmes que relatam aquela mãe, né, que perdeu 3, 4 filhos numa guerra. Então, complicado, né? E claro, o imperialismo, a descolonização, né, vai gerar também um problema que vai continuar na desigualdade social.
A gente não conseguiu vencer totalmente as crises sanitárias e demográficas, a gente teve a peste negra, dizimou ali entre 30% e 60% da população. A gente teve a gripe espanhola, o próprio HIV na época era mortífero, né? Quantos aí artistas, quantas pessoas a gente conheceu que, se fosse hoje, estariam vivas, provavelmente, né? Então a gente teve muitas crises. E aí a gente teve também a Revolução Industrial e o seu impacto ambiental. Então a gente vai ver que a Revolução Industrial, ela é um marco forte na nossa trajetória, que ela é uma faca de dois gumes, porque ela tem um lado bom, e talvez não só bom como necessário, que a gente precisou para ter as condições científicas que a gente tem hoje, mas desde lá a gente está carregando, digamos assim, um problema ambiental que muitas vezes pode até nos desafiar para o terceiro milênio, como a gente vai ver. Inclusive está no livro do Divaldo, Transição Planetária, que eu vou trazer também. Tá? Só que o segundo milênio é grande, né? Então não para por aí. A gente teve ainda a continuidade das desigualdades sociais, né? De direitos humanos também, e essa transformação tecnológica, que talvez seja o maior ganho, mas também um desafio. Então hoje a gente vê a desinformação, a evolução das tecnologias de informação, e ainda a gente vê também a parte da insegurança alimentar. A gente teve intolerância religiosa, como ainda a gente tem até hoje, são alguns desafios que nós vamos herdar para o nosso terceiro milênio. A gente teve muitos atentados também, muito em função das religiões, essa intolerância que nos trouxe. Mas agora vamos falar de coisa boa, né? Senão tá aí, daqui a pouco as pessoas vão, né, Beto, vão começar a ir embora, né? Então vamos lá. Bom, em 2000 anos a gente teve muitos avanços. Esse primeiro aí talvez seja o mais importante, porque a nossa expectativa de vida, ela praticamente dobrou. É claro que alguns países ali, né, a gente pega a África ainda, eles estão ali um pouco, né, com bastante dificuldades. Mas o mundo, que é essa linha que está aqui, ó, a expectativa ela já está lá quase em 70 anos. Então, aqui em meados ali, no finalzinho do segundo milênio, muitos lugares não chegava nem a 40 anos. Eu não estaria nem aqui, né? Se eu estivesse na média das pessoas, eu não estaria aqui palestrando há, sei lá, 100 anos atrás. E aí eu volto a falar da importância disso para a espiritualidade. Imagina a espiritualidade poder chegar e dizer, ó, a gente vai planejar, Luiz vai viver, sei lá, até os 60 anos, tá bom, né? Aí olha quantas coisas eu posso fazer até lá. Né? Se eu chegasse aos 30, que fosse a metade, provavelmente eu não ia conseguir fazer a metade das coisas que eu posso fazer nessa vida. Só que tudo tem o lado a contrapartida, porque será que eu vou conseguir proteger o meu organismo para chegar até lá? E é isso que nós vamos falar, que está nesse desafio do terceiro milênio. Como é que nós estamos lidando com a nossa saúde? Ele falou que eu cheguei no meu objetivo e nem estou caminhando, né? Viu como essas... Ela deu 3.730 passos, eu acho que é de tanto eu mexer aqui. Então notem que isso é um avanço muito importante, né, para nós humanos, poder viver mais para otimizar a nossa reencarnação. Então, na verdade, hoje a gente pode ter uma encarnação, quando há 100 anos atrás a gente ia ter que ter duas, de repente para lidar com os nossos conflitos familiares, né, com a nossa evolução moral e espiritual. Aí tem muita gente que diz assim, ó, vocês verem o que eu falo, eu vou falar depois de ciência, gente. Vou falar de opinião pra gente cuidar para não falar bobagem, tá? Ah, o câncer, né, tá dizimando, as pessoas morrem por câncer. Claro, morre mais gente por câncer. Primeiro motivo, tem mais pessoas no mundo. Logo, a taxa, o nível vai ser maior, porque antes tu tinha, no ano zero, tu tinha 150 mil pessoas, hoje tu tem 7 bilhões de pessoas. Então, óbvio que tu vai ter mais mortes por câncer. Segundo, né, o câncer, quando a gente coloca normalizado a taxa, ele realmente dá um pouquinho maior, 20% maior, como vocês estão vendo aqui. Só que o que importa mesmo é a terceira linha, que é essa azul, que é normalizado pela idade. Que é o que faz sentido, né? Porque normalmente o câncer, ele fica mais, assim, as pessoas ficam mais propensas ao câncer quando vão ficando mais velhas, porque a gente sabe que vai tendo degeneração das células e aquela coisa toda. Então, na verdade, quando a gente coloca a taxa por idade, as mortes por câncer caíram, não aumentaram. Então a gente tem que cuidar, porque a gente fala, os alimentos... Não, tudo bem, a gente sabe que tem muita porcaria aí, realmente tem, mas vamos se apegar no que os dados da ciência estão dizendo para nós.
Tá? O resto é opinião, que a gente vai falar depois. O que mais? Mortalidade infantil. Então, olha lá. Aqui eu não consegui um dado muito bruto do mundo inteiro, mas não é muito diferente disso, tá? Aí eu me apeguei ao Brasil. O Brasil é essa linha do meio, essa linha azul aqui, ó. Então, eu não tô vendo direito aqui, mas acho que é 1900 e alguma coisa aqui, né? 1900. Olha a taxa, olha a queda lá de, sei lá, 30% para menos de 5 aqui. Certo? E isso aí é um avanço gigantesco, né? Primeiro porque eu acho que a pior coisa do mundo deve ser perder um filho. Primeiro, para mim, isso aí é o único assunto que eu me nego a fazer palestra. Esse aí, eu digo, ó, desculpa, posso palestrar sobre qualquer coisa, esse aí eu me nego a fazer, porque eu, sinceramente, não consigo imaginar, né, a dor que seja, Deus o livre, se eu sofresse isso, acho que daí eu estaria apto a fazer, mas, né, eu acho que deve ser. Então, imagina a gente poder reduzir essa mortalidade, né, para poder também as pessoas poderem, né, ficar vivas. A extrema pobreza, ela também reduziu no mundo, gente. A gente sabe que ainda tem, mas caiu. A gente olha aqui, isso aqui são populações em extrema pobreza, se a gente pegar ali, ó, 95, aqui é 1990, não era muito longe. E lembrem de uma coisa, a população está aumentando. Então ela está caindo muito, porque enquanto a população está aumentando, a extrema pobreza está diminuindo. A gente sabe, óbvio que tem, ainda não é um problema solucionado. A gente pega ali, por exemplo, essas linhas que nem aparece aqui, essa aqui de baixo é a América do Norte. Essa verde aqui, que acaba aqui nos anos 2000, é a Europa Central. Ali praticamente eles já resolveram o problema deles. Então, né, a gente tem que avançar nisso aí. Educação básica, a gente sabe quanto a educação é importante. A educação, ela liberta, faz parte, a gente, né, ter uma educação básica, poder ler um livro, e olha lá como ela aumentou, né, bastante as pessoas que têm uma educação básica. Então notem que são vários avanços, né? Os regimes democráticos, a gente sabe que a democracia ela não é a solução de todos os problemas, mas ela é parte da solução. A gente precisa, né, de democracia, porque as pessoas precisam escolher seus representantes, e mais do que isso, né, poder votar e escolher. Então, por exemplo, o sufrágio universal, há 100 e poucos anos atrás, mulher não votava em praticamente lugar nenhum do mundo. E que mundo é esse? Que mais da metade da população não tem chance de escolher nada? É um mundo totalmente, né, enviesado. Afinal de contas, né, a gente sabe lá que os homens têm mais neurônios que as mulheres e que não serve para nada, né? A verdade é essa. Porque, né? Então, assim, olha só, essas propagandas da década de 50. Isso não é um absurdo, isso aí. Né? Estimulando a violência doméstica contra a mulher. Hoje, se uma empresa faz isso, o cara toma um processo, né? Isso aí é 75 anos atrás, gente. Isso é um absurdo completo. Entendeu? Então, assim, isso aí, tem pessoas que pegaram isso, sabe? Hoje não tem, só se for em outro. Né? Pode ser que em algum lugar do mundo ainda tenha isso, mas a gente sabe que é localizado. Hoje, se alguém fizer uma propaganda um pouco mais, né, com algum viés, o pessoal, hoje não. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tenho isso muito em mente, ainda não era proibido fumar nos locais públicos. Eu achava aquilo um absurdo. Eu sempre detestei cigarro. Assim. Eu achava aquilo um absurdo. Assim, mas como é que mundo é esse que eu vivo que, né, numa sala de aula, num avião. Aí eu lembro que quando aquilo foi aprovado, eu digo, nossa, só agora. Assim, né? Pra mim, eu era criança e eu lembro assim, eu tinha 6 anos e eu ficava pensando assim, onde eu vim parar, sabe? Será que eu sou daqui mesmo? Porque, né, eu achava assim uma coisa tão primária, né? Mas enfim. E assim, até para quem até agora não se convenceu, tá aqui, ó, tem 188 páginas. Tá? É um livro do Steve Pinkler, ele é um psicólogo, né, e linguista canadense, ele é professor da Universidade de Harvard, e ele atuou durante 21 anos no MIT também, em Massachusetts, e hoje ele é professor lá em Harvard, né. Inclusive, quem recomendou esse livro, eu não li todo ainda, tá, gente, confesso, mas eu peguei algumas partes dele, né, foi o Rossandro Klinge.
Porque o Rossandro, ele é da área da psicologia, né? Aquele palestrante, quem não conhece, pelo amor de Deus, sai daqui, vai no YouTube, bota Rossandro Klinge e assiste umas 4, 5 palestras, que é melhor que qualquer série de Netflix. O cara é maravilhoso, é um dos meus preferidos, assim, palestrantes espíritas, porque ele tem uma amorosidade nas palestras dele, uma inteligência invejável. E aí, numa das palestras dele, eu escutei, e aí peguei a referência e fui atrás, né? Porque no final da palestra, uma mulher realmente perguntou isso. Ah, mas a gente vê tanta desgraceira, parece que o mundo está piorando. E aí ele deu essa referência desse livro aí. Tá? Mas vamos lá. Vamos para o que interessa depois dessa longa introdução. Quais são os desafios do nosso milênio atual? O que a gente está vendo, o que está acontecendo, né? O que pode ser favorável ou não ao nosso lado. Então, o primeiro que a gente tem visto, gente, é essa questão das questões climáticas. Eu vou falar daqui a pouquinho. A gente tem também, a gente viu que está tendo uma escalada, né, de tensões globais, alguns países aí desrespeitando os acordos de governança da ONU, a Rússia entra na Ucrânia, os Estados Unidos, então a gente vê que isso nos deixa desconfortável, porque a gente estava aí num período que as coisas pareciam um pouco mais harmônicas, mas a gente vai ver que é assim, né? Terminou a Primeira Grande Guerra, todo mundo achou, não, agora vai, né? A gente vai se organizar, vai dar tudo certo, e aí veio a Segunda. Então, a gente reza e torce, tem que fazer pensamento positivo para que as coisas não piorem. Não ficar esperando o pior, ao contrário, não, vamos acreditar na humanidade. Numa palestra do Geraldinho, ele conta que na década de 80, quando ainda estava na Guerra Fria, ele dizia que o Chico, ele estava um pouco pessimista em alguns momentos, assim, porque ele sentia muito, né? Mas o que o Chico sentia? Ele sentia aquela vibração de todos nós. Então, como estava todo mundo tenso, o Chico com aquela mediunidade dele, ele às vezes sentia aquilo e ele também tinha os momentos dele de, será que, né? Mas a gente sabe que quando ele respirava fundo, ele dava aquele show de luz e de positividade para todos nós, né? A gente não acabou com a questão das desigualdades sociais e tecnológicas, a gente vai falar um pouco disso também, e os conflitos culturais e religiosos. Parte dos conflitos geracionais eu vou falar um pouco no final também, tá? Mas vamos lá, gente. Antes de eu falar ali um pouco da parte do meio ambiente, que é a primeira, eu preciso ser um pouco... Vou ser até meio chato aqui, mas é porque quando a gente trata de dados, de coisas, a gente tem que saber o que é um fato, o que é uma opinião, o que é a ciência, tá? O fato, ele não tem julgamento de valor. Então, por exemplo, um atropelamento. Tu tá ali na rua e tu vê um atropelamento. Aquilo ali é um fato. Aí, se tu vê que o motorista tá em alta velocidade, tu já começa a olhar o motorista com maus olhos, né? O cara foi imprudente. Aí tu descobre que esse motorista, ele tava perseguindo um cara que roubou uma velhinha ali, deu um supapo na velhinha. Aí tu já começa a torcer pro motorista mesmo. Tu já começa a ter uma opinião sobre o fato. Só que as opiniões, gente, normalmente elas não servem para nada. Me desculpe, mas essa é a verdade. Tu tem a tua, eu tenho a minha, e isso aí fica assim. Vou dar um exemplo prático, para quem ainda está tentando pescar onde eu quero chegar. O VAR no futebol. O VAR resolveu o problema dos erros da arbitragem? Não. Por que não? Porque no fim do dia é um cara que decide. Vocês imaginem o seguinte, o juiz vai lá e dá o pênalti, o VAR chama. O VAR chama e diz assim, olha, eu acho que não foi. Aí o que o juiz faz? Ele vai lá na cabine do VAR. Aí ele começa a olhar, e lá tem mais 2, 3 caras, e os caras falam, olha, eu vi o toque, não sei, o outro não viu. No final, quem decide é o juiz. Imagina se naquele momento o juiz pudesse falar por telefone com outros 10 juízes que estivessem lá no seu conforto do ar-condicionado, tomando um refrigerante, e o juiz dissesse assim, olha, eu estou tão na dúvida, eu vou consultar os colegas aqui. Aperta o botão tal quem acha que foi, e aperta o botão tal quem acha que não foi. Vocês acham que os erros iam diminuir ou iam aumentar? Iam diminuir. Por quê? Porque a ciência, ela se faz do julgamento pelos pares. A ciência é uma busca pelo consenso. Tu pode ter uma formação acadêmica e nunca ter sido um cientista. Me desculpe. Porque a ciência é tu levar aquilo que tu fez para uma acariação.
Tu pode ter feito uma graduação, seja o que for, engenharia, medicina, advocacia. Tu pode ter feito uma especialização e ainda assim tu pode não ter sido um cientista. Porque se tu não publicou nenhum artigo, se tu não colocou nenhum livro que é numa editora que realmente não é só tu pagar e publicar, tu não fez ciência. Então eu não estou aqui dizendo o mérito ou demérito de tu ser ou não um cientista. Eu estou dizendo que existem cientistas e eles fazem um senso comum daquilo que tem. Quer ver um exemplo de espiritismo científico 2025? Ó, a solução fique calado, se tu não sabe o que falar. Ó, isso aqui é um paper na Brazilian Journal of Psychology. Ou seja, é uma revista boa, que não é só tu pagar e publicar. É uma revista que os caras que recebem aquilo ali, eles vão ver se aquilo ali tem embasamento. E o tema é do... Sempre ele, né? O Alexander ali, Moreira, ele está sempre nessas publicações, ele é um pioneiro. Ainda bem que nós temos ele, que é um dos principais cientistas na área espírita. E outros, eles estão descobrindo que alguns médiums, provavelmente, eles têm no seu código genético o carimbo da mediunidade. Porque a gente sabe que a mediunidade é orgânica, mas até então a gente não consegue provar. Os caras estão conseguindo. Estão conseguindo chegar perto. Então isso já não é mais uma opinião, está começando a ficar ciência. É esse o ponto que eu quero falar. Por quê? Porque quando a gente fala de clima, gente, 99,9% dos cientistas acham que o ser humano interfere. Então, tu dizer que a Terra é plana, tu dizer que o aquecimento global é uma invenção, até os cientistas que defendiam isso em 2005, 2010, estão ficando com vergonha do que falaram. Não tem, entende? Em 5 anos a nossa ciência evolui muito, então tem que tomar cuidado, tá? Nada contra, assim, é claro que a gente não pode também ter arrogância, né? Tem que ser humilde. Uma vez eu fui dar uma palestra no Porto Dantas, eu acho que é um bairro bem simples. Aí o Abel, que era da federação, ele me convidou, porque eu dei uma palestra aqui de mundos de provas e expiações, não sei se alguém assistiu, e tem algum determinado momento lá que eu boto a imagem do planeta Terra, né? E o Abel, ele disse, olha, cara, esse centro espírita ele é mais simples, é umas mães carentes, se tu puder, né, porque a minha linguagem, né, tenta baixar. Eu, não, tranquilo, eu consigo, né, fazer uma coisa mais evangélica, tiro tudo isso aí e a gente faz uma coisa mais evangélica. E aí lá pelas tantas, quando eu mostrei o planeta Terra, um senhorzinho levantou a mão lá no fundo e disse assim, mas a Terra não é assim, não. Aí eu assim, né, comecei a rir, né, eu digo, né, pois é. E como é que o senhor acha que é, então, né? Não sei, mas assim não é. Tu tem que estudar mais. Aí eu disse, não, com certeza, nós todos temos que estudar mais. Pode deixar que eu vou estudar mais, né? Vou chegar ali para ele e dizer que eu tenho um doutorado de alcista. Não dá, não precisa disso, né, gente? Então, assim, deixa. Porque assim, gente, às vezes algumas pessoas me perguntam, Luiz, por que tu não entra em discussão, em debate? Tem uma lei chamada de Lei de Brandolini, que é bem simples e é o seguinte: a energia cognitiva que tu gasta para falar uma bobagem, ela é muito menor do que a energia cognitiva que eu vou ter que gastar para provar que tu falou uma bobagem. Então não compensa para mim. Entende? É por isso que muitas vezes os cientistas eles não param para ficar palestrando. Tu não tem saco para isso. Com todo respeito. Então, por exemplo, quando alguém vem me dizer que a Terra é plana ou que o planeta não está aquecendo, eu não tenho saco para discutir isso aí. Porque eu vou gastar uma energia que não compensa. Eu vou trazer isso aqui e a pessoa não vai acreditar, entendeu? Mas vamos seguir. Então tá lá. Ó. Isso aqui é o gráfico de temperatura. E esse aqui é mais crítico ainda, porque ele está mostrando o quê? Que a população ela já cruzou o gráfico do CO2, ou seja, a população está aumentando menos do que está aumentando o CO2. Então, realmente, a gente está com um problema aí que a gente vai ter que tratar sobre isso. Né? O que nós podemos fazer? Bom, a gente não vai mudar o mundo todo. Esse livro do André Trigueiro, o Trigueiro é um dos poucos palestrantes espíritas que fala sobre isso. Fala sobre ecologia, fala sobre meio ambiente. Ele também recomenda que ele tem bastante programas aí no YouTube, né? Mas assim, eu faço a minha parte. Né? A gente sabe, por exemplo, aqui mesmo, a gente não tem muito como fugir dos copos de água fluidificada, mas a tua casa, como é que tu faz? Será que tu não consegue melhorar esse sistema aí?
é aos poucos, não precisa, eu acordei agora, não vou comprar mais embalagem nenhuma. Não precisa radicalizar, a gente sabe que não é assim que funciona. Mas é aquela coisa da consciência, né, de tu ter aquela consciência. Uma coisa que me dói na alma aqui em Aracaju, que para mim foi novo, é isso. Tem prédios que não fazem a coleta seletiva. Lá no Rio Grande do Sul não tem isso. Apesar que tem muita gente que não respeita, mas tem que fazer. Na França, uma vez que a gente foi, se tu não separar vidro de plástico, tu leva uma multa pesada. Eu lembro que a gente era uma neurose, vamos cuidar aqui, porque Deus o livre, tomar uma multa em euro lá, né, acabava a viagem. Porque o ser humano às vezes aprende na dor. Infelizmente. Então a gente precisa pensar nisso, né? E é legal desse livro, eu não tenho ele aqui agora, eu só tenho ele em PDF, mas ele conta até, tem um capítulo que o Trigueiro ele pega essas coisas nas obras do Chico. Ele é onde o Chico, né, o Emmanuel falavam sobre o meio ambiente nas obras, então é interessante. E os conflitos políticos? Eu não vou ler tudo, obviamente, tá, gente? Mas é só porque tem gente que acha que essas coisas não são da alçada do Espiritismo. São sim, gente. Esse livro aqui é de 39, do Consolador. Olha a pergunta que fizeram para Emmanuel. A economia deve ser dirigida? E olha que resposta inteligente, porque era uma tentação, né? Os caras tentaram o Emmanuel naquela época. Eles estavam dizendo assim, e aí, Emmanuel? A gente vai ser capitalista ou comunista? Era essa pegadinha. E o Emmanuel, como todo espírito iluminado, ele disse, não é nenhum nem outro. Não é essa a questão. Não é a questão de quanto entra ou quanto sai de governo. É a questão de que está sendo feito. De como que está sendo feito para a gente não prejudicar nossas leis das trocas, mas a gente também não deixar o mundo de vence o mais forte. Nessa resposta ele fala exatamente isso. Ele vai dizer lá, no que se refere à técnica de produção, a necessidade da repartição dos processos de consumo é mais que justa a direção da economia. Porém, nesse sentido, todo excesso político prejudica. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo aqui que não adianta o governo querer, agora é tudo nosso e nós que vamos mandar. Não vai funcionar. Como a gente viu já, né, experiências. Ao mesmo tempo, a gente não pode dizer assim, não tem governo e cada um por si. Porque a última experiência que fizeram isso aí, não sei se você sabe, mas quem tomou conta foi os ursos marrons. Vocês pesquisem depois. A última experiência anarcocapitalista que teve no mundo. Os caras, não vai ter polícia, não vai ter ninguém, todo mundo vai fazer tudo. Aí ninguém recolheu lixo, os ursos marrons invadiram, mataram todo mundo e te expulsaram o resto, né? Bom, desigualdade social. A gente ainda não venceu, né? Inclusive, alguns países, aqui é o Brasil, ó. O Brasil teve um pico e voltou. Isso aqui pontilhado é tudo mais ou menos, tá? São, digamos assim, tentaram voltar no tempo com dados muito ruins. Vamos se apegar nas linhas cheias. Alguns países aqui, ó, deixa eu colar porque ele tá pequeno, tá, gente? Onde é que tá aqui? Peraí. Alguns países ali, a gente vê que a trajetória é em L, ou seja, ele diminuiu, né? Diminuiu a desigualdade, ela conseguiu se manter. Mas esses são exemplos de Japão, França, Espanha, Suíça, Holanda, né? Mas teve outros que não. Teve outros países ali que, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, que diminuiu até a década de 80 e está voltando. Está voltando a desigualdade, tá? Então isso é um problema, porque se eles achavam, né, que aquilo estava acabando, não está. E tem explicações econômicas para isso, mas eu não vou entrar aqui em detalhe para a gente não se perder muito, tá? O Brasil, infelizmente, ele alcançou em 2025 lá, é um dos países mais desiguais do mundo, mais no índice de Gini. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a nossa responsabilidade com aqueles que têm menos do que nós, ela é grande. Porque às vezes a gente consegue, de alguma forma, aplacar isso, né, das pessoas. E eu vou falar depois o que a gente pode fazer para melhorar isso, né. Outro detalhe que a gente vê, né, as mulheres continuam sofrendo mais. Então a gente viu que a desigualdade ela deu uma recrudescida principalmente na pandemia, mas a gente continua tendo uma diferença grande de gênero quando se trata de insegurança alimentar, segurança potabilidade, tudo a mulher perde. Principalmente se for negra, aí complica mais ainda. Então isso é um problema que nós temos que pensar. Tá? O que fazer, né? Bom, tá lá em Mateus. Vamos entrar no que a gente pode fazer. Todo mundo conhece aquela ali, né? Mateus,
capítulo 25, de 35 a 45. Ele vai falar lá, porque tive fome, deste-me de comer, porque tive frio e me agasalhaste. Então são pequenas coisas. O Jesus sempre vai falar, ele fala do óbolo da viúva. A gente não vai resolver a desigualdade social no mundo, mas a gente pode pelo menos tentar fazer o que a gente pode fazer. Por exemplo, tem uma pessoa que limpa na tua casa, tu espera ela espernear para pedir um aumento, assim? Pô, a pessoa vai se sentir super mal. Todo ano tem inflação. Pega a inflação e vai fazer diferença, pagar 5, 10, 20 reais a mais para aquela pessoa. Para ela faz muita diferença. Muita diferença. Para ti não vai fazer nada. Às vezes é sei lá, sabe? Uma bebida que tu vai tomar. Só que olha o movimento. Olha o movimento que tu faz. Chega a virada do ano, quando tu contratou, diz assim, olha, como, né? Passou um ano, que às vezes o teu acerto ali não é de carteira assinada nem nada, é na boca ali com a pessoa que tá faxinando a tua casa. Tem 3 anos e a pessoa cobra o mesmo valor. Só que ela não tá pagando o mesmo valor. Ela tá pagando o aumento do café, ou do pão, do não sei o quê. Que pra ti às vezes nem pesa tanto quanto pesa pra ela. Aliás, um dos problemas do Brasil é esse, né? Porque a nossa carga tributária é muito em cima do consumo. Então o pobre ele sempre sofre mais. Porque quando sobe alguma coisa, pra ele a diferença é muita. Né? E Jesus já falou, né? Não se pode servir a Deus a mamão, a gente tem que ter consciência. É claro que tu não vai sair distribuindo tudo, né? Todo mundo que para na sinaleira, tu vai abrir a carteira, vai dar 100 reais, a gente sabe que não é assim. E outra, não saiba a vossa mão esquerda o que a direita deu. Por quê? Porque não adianta a gente fazer isso por fazer. A gente tem que fazer porque a gente quer fazer. É claro que às vezes parece que chega naquele momento que tu tá com pressa, que tu não tá afim, mas imagina a situação daquela pessoa. Se tu tá mal, imagina aquela pessoa. Né? Eu, por exemplo, às vezes o que eu faço é o seguinte, como eu não tenho nem muito trocado, ando com muito trocado, eu ando às vezes com barra de cereal pro carro. Eu, olha, desculpa, eu não tenho, mas tu quer um doce, uma barrinha de cereal? Aceita, humildemente, assim, porque eu tô aqui. Às vezes abaixo, tá mais afim da barrinha dentro do que uns 2 reais, sabe? Porque tá ali comendo um doce que não vai, nunca que aquela pessoa vai gastar 2 reais para comprar uma barra de cereal. Ela vai gastar com outra coisa, entendeu? Então é um pouco, né, de se dar conta, assim, né? No capítulo 13, lá que ele fala, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, ele vai falar no tópico 11 da beneficência. E é por isso que a gente tem que consultar as obras básicas, porque lá nas obras básicas, a forma como eles falam, eles nos ensinam como é que é fazer essa caridade, né, sem fazer muito alarde, como que a gente tem que se posturar para isso, e tudo é treino, né, tudo faz parte de uma prática. Tá? Bom, aí eu falei, ó, da nossa saúde física e mental. Não adianta nada a nossa espiritualidade nos programar para viver 80 anos e eu querer só comer McDonald's, tomar Heineken, né? Não vai, né, gente? Não vai dar certo isso aí. Então, por exemplo, postura, né? Atividade física, hidratação, check-up, né? Os caras estão ficando velhos que nem eu, assim, tem que, né, Beto? O Beto tá dormindo ali já. Todo ano, né? Todo ano tu tem que fazer lá, ver o coraçãozinho. Aliás, eu ganhei esse relógio da minha irmã, que eu falei que eu tava com arritmia, ela ficou preocupada, me deu um relógio, um caríssimo relógio, nunca ia ter dinheiro pra fazer lá. E ela tem menos do que eu. Vê o que é o óbolo da viúva, né? Minha irmã é mais pobre do que eu, me deu um relógio que eu nunca compraria. Né? Que ela ficou preocupada com a minha arritmia. Então, a gente vê, né, como hoje a gente tem acesso a muitos alimentos, mas às vezes não de qualidade, a gente tem que ter esse policiamento. Mesma coisa, não é da noite pro dia querer mudar, porque isso não vai dar certo. Bom, sobre saúde, cada século tem o seu mal, né? Qual é o nosso? Eu tenho TDAH, eu sou burnout, eu sou, né? Por que isso, gente? Esse cara, esse filósofo coreano, o livro é pequenininho, mas é difícil. É difícil, eu tive que ler umas 2 vezes porque ele fala muito de filosofia, mas é muito legal. Porque ele faz alguns aspectos ali da diferença. Antigamente, qual era a sociedade da disciplina? Tu não tinha conexão. Chegava no teu trabalho, bate cartão, sai do trabalho, bate cartão, acabou a tua vida de trabalho. Tu ia lá, mexia com teus cachorros e tal. Não. Agora tu tá conectado com o teu trabalho o tempo inteiro. E o pior, não é o teu patrão que te cobra, é tu mesmo. Tu tem que ter o desempenho, tu tem que conseguir, tu tem que produzir, tu tem que estar no clube das 5 da manhã. É tu mesmo que te cobra. É isso que ele fala.
A sociedade entrou numa paranoia que todo mundo quer ser o empresário de si mesmo e quer ser... Por quê? Porque as redes sociais, elas estão sempre te jogando aquelas pessoas que parecem assim que tem a solução para tudo no mundo. Então ele fala da sociedade do cansaço. Por quê? Porque diferentemente do negativo, vamos supor que o teu trabalho é negativo, né? Tu tem um ranço ou uma doença, tu gera anticorpo. O positivo não tem anticorpo, ele toma conta. Então quando tu te enche de positividade demais, aí que tu te elimina, aí que tu te deprime. As pessoas acham que precisa estar sempre de bem, não existe isso, gente. Tu tem que te permitir ficar mal e recuperar. A vida, tu já viu um equilibrista? O equilibrista ele não anda reto numa linha, numa corda, ele se balança. Porque a vida é um balanço, não é um equilíbrio. Para te ter equilíbrio, tu tem que ter balanço. Às vezes tu vai estar um pouco mal, tu volta e fica um pouco bem. E assim tu vai. E isso é ser humano. Só não vai sentir isso que é um robô, uma IA. Inteligência artificial ela só é inteligência porque o humano é inteligente, né? Porque de inteligência artificial não tem nada. Então é legal porque depois ele vai ter um outro livro que ele fala sobre Deus, e ele vai falar sobre contemplação, e ele vai gerar um debate com uma outra filósofa. Eu não consegui ler tudo isso aí. Outro momento eu posso trazer, né, uma questão que isso é bem bacana. Mas uma coisa que eu achei sensacional, antes de entrar, o que Jesus dizia lá sobre o cansaço? Tá lá, ó. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei. Então quando eu estou muito cansado, eu chuto balde mesmo, gente. Chuto balde. Porque para mim a minha espiritualidade é mais importante do que o resto do mundo. Eu tive que aprender isso a duras penas. Faz pouco tempo que eu estou com essa mentalidade assim de, não, pera aí um pouquinho, né? O que é importante mesmo? O que importa aqui? Será que eu não vou fazer falta para o mundo material, mas para minha família eu vou fazer. Que é o que a gente vai falar lá no final sobre família. Então, olha só que interessante. Ele fala no livro que a gente fazer multitarefas hoje é uma volta à selvageria. A onça, ela não podia ficar ali degustando aquela zebra, né? E o que a gente faz? Come-nos à frente do celular. Gente, tudo bem, fazer isso de vez em quando, ok, eu faço também. Mas eu tô a fim de uma série, tô ali comendo isso. O problema é tu fazer isso toda vez, que tu nem sabe mais o gosto da comida. Às vezes tu vai num restaurante diferente e tu tá comendo e olhando teu celular. Tu vai ter recordação daquele sabor daquela comida. Isso não é um avanço, isso é retrocesso. Porque tu até pode fazer multitarefas, óbvio. Eu quando eu vou limpar a casa, lá, às vezes eu limpo a casa, tô passando assim, eu gosto. Eu fico escutando as palestras. Tem palestras espíritas, eu já escutei, acho que, sei lá, mais 150 palestras daquele negócio. Porque eu tô ali passando o aspirador, tô me concentrando, claro, para não derrubar nada, porque eu sou meio desastrado. Mas o que tá entrando é lá, essa do Rossandro, essa do Geraldo, escutei faz 2 semanas atrás limpando a casa. E já me serviu de material para cá. Então não é que tu não possa fazer várias coisas, mas o teu foco é um só. É interessante que quando eu vou em lugares de consulta médica, assim, 100% das pessoas estão no celular e 100% das pessoas estão fazendo bobagem no celular. Não estão lendo um livro, não estão lendo. Eu digo de novo, gente, não é que não possa fazer, mas será que tu está regulando certo isso aí? Será que tá aproveitando bem esse teu tempo? Esse é o ponto. Um outro livro que é sobre assim, produtividade, mas de uma forma, vamos dizer, benéfica. Esse é muito bom, esse livro. Esse livro um amigo meu me emprestou. Eu, infelizmente, não consegui... assim, consegui ler ele todo, mas eu vou ter que comprar porque eu gostei demais. Não queria, mas eu vou ter que comprar. Notem que ali ele tem 2 gráficos, ó. Energia, energia. Quando tu dispersa a tua energia para tudo quanto é lado, tu não faz nada. Então tu tem que aprender a dizer não na tua vida. Tu tem que aprender a focar naquilo que é essencial. Ele aprendeu isso da pior forma. Ele conta que tinha alguma coisa da filha, que ele não foi por causa de uma reunião de negócios. E ali que ele teve o clique de dizer, não, a partir de agora eu vou mudar minha vida. Então, é confiar um pouco no fluxo, assim, sabe? Deixar de querer... Eu tinha esse problema, inclusive eu tratei com a minha psicóloga, né? Eu tenho uma dificuldade de dizer não para as pessoas, né? Por quê? Daí a gente foi investigando isso. E aí hoje eu já... Sabe, tem que cuidar para também não virar aquele dizer não para tudo. Mas assim, é o não sim sim de Jesus.
né? Aquilo ali vai te agregar, tu vai agregar, senão é puro ego. Aí quando entra no ego, tu não tá aprendendo, tu não tá evoluindo, é pior, entendeu? Então é um pouco disso. E aí nesse livro é muito interessante porque ele fala dos deuses gregos, porque tem o deus Cronos e o deus Kairos, ou Kairos, eu não sei como é que se fala isso aí, se tiver algum linguista aí me ajuda, deve ser Kairos, né? Kairos, né? Ninguém conhece, né, o Kairos praticamente. Agora Cronos, quando tu fala em cronômetro, né? O que é o Cronos e o Kairos, gente? O Cronos é o tempo do relógio. Kairos é o tempo do não tempo. É o de tu estar aqui agora, prestando atenção, não pensando lá no... É tu estar presente. Isso é exercício. Por quê? Porque a sociedade, o jeito que ela está hoje, ela vai... O que é mais importante na tua vida? É o tempo e a tua atenção. Isso é o mais importante. O resto não... Se tu não der atenção para tuas plantas, para teus animais, para tua família, morre. Se tu não der atenção para ti, para o teu espírito, morre. A atenção é o que é mais importante. É por isso que as empresas elas não são bobas, elas querem a tua atenção. Elas vão jogar vídeo de gatinho, que eu adoro, de cachorro. Mas é por isso que eu nem tenho, assim, eu não fico... Porque eu já tenho essa disciplina de não me perder nisso, porque eu sei, estudando, quanto a sociedade ela é mais forte do que tu. Não tente achar que tu vai ganhar da banca. O cara que é viciado em jogo, ele sempre acha que ele vai ganhar. Ele acha sempre que ele ganha um pouquinho, ele acha, não, agora eu tô com sorte, não vai ganhar. Tu não vai ganhar da banca. Tu não vai ganhar de uma empresa que tem multiprocessadores, tem uma quantidade de bilhões de dólares investido para prender a tua atenção. Se tu não te disciplinar e admitir que tu é mais fraco do que ela. Que tu vai ter que ter disciplina, constante treinamento para poder vencer. Tem um discurso que acho que foi o Federer que ele deu para uma... Eu não sei que curso era, mas é lindo esse discurso. Eu ia trazer, mas como eu tô já... Vou acelerar, tá? Desculpa que hoje realmente é uma pesadinha. Me dá mais uns minutinhos aí, mas é o seguinte. Nesse discurso ele fala que o Federer ele ganhou cerca de 80% das partidas que ele disputou. O cara é um fenômeno. Só que ele só ganhou 54% dos pontos disputados. Parece um contrassenso, né? Como é que ele ganhou 80% de partida, mas ganhou só um pouquinho de ponto a mais? Porque quando aquele ponto acabava, acabava. Não importa se ele ganhou ou perdeu o ponto, ele ia para o próximo com o Kairos. Tem um jogador de xadrez chamado Magnus Carlsen, que ele é... Esse cara, assim, é impressionante. Eu era muito fã do Garry Kasparov, mas eu acho que ele já é porque ele perde. Ele pode até ficar bravo naquele momento, tem um momento que ele soca a mesa. Mas ele entra no outro, parece que ele reseta a cabeça dele, ele vai lá e ganha. Então é essas pessoas que têm essa força. A gente precisa construir isso, tá? Bom, vamos chegando no final aí, né? Livros que às vezes a gente deixa para lá e no final da Gênesis ele vai trazer essa questão da transição planetária. Ele vai falar lá, ó, são chegados os tempos. Já não é somente de desenvolver a inteligência do que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento e para isso faz preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Ou seja, a nossa evolução moral. Aí depois ele continua, mas uma mudança tão radical como a que está se elaborando não pode se realizar sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias, conflitos, cataclismos, catástrofes puramente materiais. E esses dois tópicos é justamente os tópicos que está na introdução do livro Transição Planetária do Divaldo. Ele vai dizer, ó, o Espiritismo não cria renovação social. O Espiritismo não cria nada. Na verdade, ele cria a filosofia, a ciência e a religião, mas quem produz é as pessoas. O Espiritismo, ele está lá. Ele não vai por si só fazer nada. Quem vai fazer somos nós. Né? É isso que ele está dizendo lá. Então, a genialidade das questões que abrange o Espiritismo, a gente tem aquela, digamos, às vezes pejorativa, espírito tem resposta para tudo. E realmente, a gente tem mesmo. Por quê? Porque a gente estuda a fundo aquilo e busca na espiritualidade as respostas, né? Então ele fala da geração nova, eu vou dar uma acelerada aqui por causa do tempo, né? Ele fala da geração nova, e aqui também eu vou fazer um apelo, que a gente já vai fechar aqui falando sobre a família. Eu confesso que eu até já vi aqui, gente.
Palestrante, para de ficar dizendo, porque na minha época, porque os jovens, eles tinham a postura e o cabelo. Gente, se tu acredita que os jovens da tua época eram os melhores que os de hoje, tu tá sendo contra o espiritismo. O que tem pintar o cabelo de vermelho, ter outra orientação sexual? Não tem nada a ver isso. São mais evoluídos e ponto final. Os espíritos que estão chegando são mais evoluídos e ponto final, gente. Eu sou professor, eu lido com gente de 18 a 20 anos todo ano. E eu posso dizer categoricamente que são mais evoluídos do que eu era, do que os meus professores eram, com absoluta certeza. Pode ter certeza disso. Então vamos parar com essa coisa, eu vejo, que na minha época, que época? Tua época era pior e ponto final. Se tu acha que a tua época era melhor, tu tá sendo contra o que o espiritismo prega, gente. Eu vejo às vezes, é porque, claro, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando, fica com ranço. Tu tem que ter diálogo. Esses dias o Matheus veio, comprou um colar, eu achei feio, mas não falei nada. Aí ele veio falar comigo. Tu quer minha opinião sincera? Eu achei feio. Mas, se tu quer usar, se a tua geração tá usando, use e arque com as consequências, né? Mas eu achei feio, eu falei a verdade. Aí ele ficou meio assim, né? Agora deixa, né? É o que eu falei. Teve uma festa de aniversário dele lá, tinha 15 crianças. Na minha época, se ficasse 15 crianças durante 2, 3 horas, já tinha um olho perfurado, um olho roxo. Impossível de 15 crianças com 16, 15 anos na minha época não ter uma brigaçada lá. Eu nunca vi isso. E lá foi, numa harmonia. Foram 30 crianças, gente. Teve o aniversário do Matheus, foram 30 crianças numa quadra. Então não teve uma briga. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode, né? Que evolução espiritual. Imagina na minha época, eu falei até com o pai, que estava da minha idade, imagina nós, cara, já tinham 3, 4 ali, fazendo aquelas brincadeiras, né? Então, esses comentários, eles começam lá no livro do Divaldo, e é muito interessante que é uma trilogia, né? O Manuel Filomeno de Miranda, que faz essa trilogia do Divaldo, o primeiro, que é esse mesmo, Transição Planetária, ele é um livro de 2010. E ele vai trazer o quê? Ele vai trazer aquele tsunami de 2004, porque a espiritualidade já sabia que ia acontecer, já sabia que ia morrer um monte de gente, eles já estavam se preparando. Morreu lá mais de 200 mil pessoas naquilo lá. Então, nesse livro é interessante que bem no começo tem um espírito que ele já é de outro planeta. Eles recebem lá na colônia Regeneração esse espírito, inclusive para receber esse espírito no mundo espiritual tem que ter médium, porque o mundo espiritual não é mágica, é energia como a nossa, só que melhorada, óbvio. Mas tem 2 médiuns perto de uns tubos, eles contam no livro, que elas precisam estar ali concentradas para esse espírito de outra Pleiade lá vir e fazer o discurso. Para falar sobre a questão que agora está renascendo muita gente. Muitos espíritos que já não tinham. Esses espíritos eles não têm muita conexão com a Terra, então para eles não tem, as provas e expiações deles já são diferentes, eles não têm os atritos que a gente tem. E outros que já nem precisavam vir, estão vindo. É isso que o livro traz. E aí, para termina onde tudo começa, gente. É a família. Então o teu esforço, se ele estiver focado na tua família, ele já está sendo bom. Porque antes de tu vir, tu assinou um contrato lá. Não pensa não, que tu chegou aqui, não sabia de nada, né? Não. Tá lá um contratinho lá em cima, lá te esperando, tá aí. Quem ia ser teu pai, quem ia ser teu filho, quem ia ser teu marido. E aí, né? Quando nós chegar lá, qual vai ser? Então, hoje, se a gente fizer um esforço grande para já dentro da família conseguir com amorosidade se entender, deixar de lado, é o que eu falo, opinião é opinião, cada um tem as suas. Eu sou de esquerda, sou de direita, não importa, não fala sobre isso. Eu tenho isso na família, até minha mãe é numa posição, minha tia é outra, e às vezes a minha tia insiste em tentar, e eu disse, mãe, não. E a minha mãe fica esquivando porque não vai dar certo. São opiniões diferentes, entendeu? Agora, isso não exclui a gente poder manter a relação, a gente tentar evoluir, é difícil, mas é por isso que a gente está aqui. Foi exatamente essa a proposta na espiritualidade, de vir aqui e tentar resolver esses nossos conflitos. E nós que somos espíritas, nós temos mais obrigação ainda, porque a gente sabe disso. Então, para encerrar, tudo é treino. A gente não vai mudar da noite para o dia, mas a gente tem que mudar um pouquinho a cada dia.
Muita paz a todos. Que assim seja. Agradecemos.